Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Eu dou minhas boas noites a todas as pessoas que nos assistem, que nos ouvem, seja pela Rádio Vibe Mundial, pelo Instagram, Café com Sexologia, pelo YouTube da Vibe Mundial e do Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade, ao qual nós pertencemos e trazemos sempre assuntos importantes para a sua saúde mental, para a sua saúde social, para conversarmos sobre questões da sexualidade. Alguns de vocês conhecem o professor Jorge Leite, sociólogo, professor da Universidade Federal de São Carlos, que já esteve aqui várias vezes conosco. E dessa vez, professor Jorge, que tal você apresentar a nossa convidada, porque foi aluna do doutorado dele. Opa, boa noite todo mundo que está aqui assistindo, boa noite Oswaldo, boa noite Cristiane. Eu vou apresentar aqui, essa é a doutora Cristiane Vilma de Mello, que fez seu doutorado lá na Universidade Federal de São Carlos. E posso chamar de Cris? Lógico, Jorge. Cris, por favor, fique à vontade, se apresente, fale um pouquinho de você. Tá bem. Bom, gente, boa noite. Obrigada, Oswaldo, pelo convite. Obrigada, Jorge, pela mediação. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Bom, meu nome é Cristiane, como o Jorge disse, eu sou doutora em Sociologia. E a minha pesquisa de doutorado, né, que eu acho que é o que seria mais interessante da gente conversar aqui hoje, eu fiz um estudo sobre trabalho sexual e plataformas digitais. Então, compreender um pouco, né, como o mercado sexual e as atividades que envolvem o trabalho sexual vêm sendo modificadas com a introdução dessas tecnologias digitais no contexto brasileiro. Basicamente, foi isso. Então, assim, você estudou pessoas que ganham dinheiro com atividades sexuais, vendendo. Vendendo é o termo correto? Vendendo é um termo correto, mas vendendo um serviço, né? Eu acho que é importante a gente salientar isso. Porque há uma discussão, né, histórica a respeito do trabalho sexual, que tem um embate, né, até dentro do movimento feminista. E a argumentação, né, principal das pessoas que são contra, né, o trabalho sexual e a pornografia, enfim, essas demais atividades, é a questão da venda do corpo. E o que as trabalhadoras e as pesquisas têm demonstrado é que não são corpos que são vendidos, né? São serviços, né? Serviços sexuais estão sendo vendidos e mediados por essas plataformas. Jorge, essa é uma categorização sociológica, porque essa é uma discussão importante, você já citou algumas coisas, mas parece uma categorização sociológica e não do que as pessoas pensam. Não, é isso mesmo, né? Assim, é uma análise, uma reflexão sociológica, né? Assim, porque é importante trazer essa discussão, né? É isso, quando vai muito para o senso comum, né, dali vem a discussão, mas às vezes isso fica meio confuso, né? Essas categorias, fica uma coisa meio bagunçada. Quando se fala uma coisa, a gente não entende direito se é aquilo, né? Essa discussão é venda, né? É venda do que exatamente, né? Do que se está falando quando usa esses termos, né? E aí, pelo que eu entendi, tem uma especificidade agora no meio digital, né? Através das plataformas. Fala um pouquinho, então, Cris. Conta isso, porque você já está contando que assim, o mundo do serviço sexual mudou muito nos últimos 30 anos, é isso? Nos últimos 30, bastante, né? Eu acho que a gente já tem essa tradição, né? Esse entendimento científico e sociológico de como a tecnologia ela vem se desenvolvendo conjuntamente ao mercado sexual, né? E não é diferente para o trabalho sexual. E é importante também, acho que, explicar que o uso do termo trabalho sexual, ele já vai englobar várias atividades, né? Então, a gente não está tratando apenas de prostituição, né? Algumas pessoas falam, prostituição online. Ou também especificidade da pornografia, que já é um outro campo de estudo, né? Então, a gente trazer essa categoria do trabalho sexual, ela abrange de forma diversa essas mudanças que as tecnologias digitais estão implicando nesse trabalho, né? Então, assim, basicamente, a gente tem a tecnologia como pano de fundo, desde sempre,
mas agora elas passam a ter uma mediação direta com esse trabalho, né? Então, uma relação ali entre trabalhadora, mediação e consumidores e consumidoras, né? Porque isso também é importante mencionar, que os serviços sexuais também não são requeridos apenas por homem, né? Que isso é um outro senso comum que as pessoas tendem a cair, né? Então, entender um pouco, né, que o desejo aí, ele tá passando por homens e mulheres, enfim, e todas as categorias que a gente pode trazer. Interessante. Vocês estão ouvindo, vocês já estão começando a perceber que tem outra discussão acontecendo, que não são aquelas ideias, como eu disse, há uns 30 anos, parecia que as categorias estavam engessadas e se considerava assim mesmo. Virou senso comum e no mau sentido. Jorge, como é que foi orientar essa discussão sobre... a gente pode continuar chamando de prostituição, porque de repente... Trabalho sexual é mais adequado. Viram? Essa forma de observarmos o mundo, reconhecermos uma mudança até de terminologia, é bastante importante, porque, caramba, as palavras têm sentido diferenciado. É assim mesmo, Jorge, na orientação de um trabalho desse? Sim, isso que a Cris trouxe é muito importante, né? Assim, porque essa tecnologia, conforme a tecnologia muda, as relações sociais mudam também. Né? Elas estão interligadas, né? A tecnologia não determina, ela está dentro das relações sociais, mas elas vão mudando junto, né? Inclusive a tecnologia muda porque as relações sociais mudam. E em relação ao campo da sexualidade, teve uma mudança muito forte, né? Confirma aí, Cris, nos últimos, sei lá, 10, 15 anos, né? Não só nos últimos 30, mas em especial agora com essa questão da plataformização. Então fala um pouquinho mais disso, por favor, dessa questão das plataformas. Sim, vou entrar nisso. Mas eu só queria também trazer um ponto antes, né, que eu não falei, mas acho que é importante. Acho que trazer o termo trabalho sexual, a gente pensar um pouco na questão do trabalho, né? Então, assim, estamos falando sobre trabalho, né? São pessoas que estão ganhando a vida com isso, fazendo vida, e não são só as pessoas envolvidas ali naquela mediação, né? Mas todo o entorno que tem em volta disso. Então, trazer uma discussão, né, cientificamente delimitada, trazendo essa questão do trabalho, ela também leva um pouco para esse lado também que sai do senso comum, né, de que trabalho sexual é trabalho, que é uma discussão que está viva até hoje, né, e ela vem com tudo também com a questão da tecnologia. A questão da plataformização, né, esse é um termo que a gente tem mobilizado nas ciências sociais, enfim, nos estudos de mídia e comunicação, é um termo assim amplo, que ele vai falar um pouquinho, né, sobre a introdução das tecnologias digitais, né, enquanto aparatos tecnológicos, mas como esses aparatos tecnológicos, eles vão influenciar e modificar as relações sociais, né? Então, assim, pode modificar, pode aprofundar, né, coisas que já estão ali colocadas na sociedade, mas ela tem implicação direta, né? Porque uma coisa, assim, específica do trabalho sexual e especificamente, né, das modalidades que eu estudei, que foi a de transmissão online e venda de conteúdo, né? O que virou muito comum as pessoas chamarem de venda de pack do pezinho, né? No senso comum, virou esse termo. Mas o interessante que a gente tem nisso é que as trabalhadoras, elas têm uma série, né, de agenciamentos possíveis dentro desse campo. Então, a gente tira, né, um pouco daqueles intermediários que haviam antes, ainda que a mediação exista, né? Mas também dá uma possibilidade de maior manipulação dessas tecnologias pelas trabalhadoras. No Brasil, né, a gente tem muito estudo sobre plataformização e também sobre outros termos que está sendo mobilizado, que está sendo olhado para serviços formais, né, onde há a introdução de plataformas. Então, a gente está no momento, né, que está tendo a discussão sobre regulação de plataformas digitais, e várias questões, né, estão vindo oriundas desse debate, mas a gente vê muita mobilização, por exemplo, e reportagem a respeito de motoristas de aplicativos, né, de entrega, de comida, enfim, de transporte. E a gente não tem, né, um olhar atento para a questão das trabalhadoras sexuais. E daí já é um outro ponto, porque a gente passa a lidar com o processo de plataformização dentro de um mercado que não é regulado.
Então, esse tipo específico de trabalho, ele não está sendo nem considerado, né, para esses debates políticos e institucionais, né, a respeito da regulação de plataforma. Quer dizer que, de novo, as questões das pessoas que oferecem serviços sexuais é colocado de lado, talvez por uma questão mais moral e não por uma questão real, existencial. Ou seja, isso acontece, existe, mas ainda nem vem na discussão. Vamos ignorar, não vamos mexer nesse vespeiro. O que é histórico. O que é histórico. Embora no Brasil, todo mundo tem que ficar sabendo e lembrando que, assim, um trabalhador, uma trabalhadora sexual ou sexuais, eles são classificados como um trabalho. É oficial isso no Brasil. Sim, a classificação brasileira de ocupações, né? Ela dá, né, um artigo, né, para profissional do sexo. Isso é importante, lógico, é um reconhecimento da categoria, mas a gente não tem legislação para essa parcela da população. Então, é uma coisa que, tipo assim, como se não existisse, né? E acho que, assim, o concreto disso, né, para além de ficar fora dessas discussões institucionais, é como essas empresas, né, que estão manipulando essas plataformas, elas acabam criando um monopólio de um mercado desregulado. Claro. E dá um exemplo dessas empresas, Cris, porque não sei se todo mundo que está assistindo conhece, tipo, vamos citar nomes. Eu acho que o mais conhecido, né, que a gente tem é o OnlyFans, que é uma empresa, né, que ela tem até muitas pessoas famosas, né, muitas pessoas da mídia que estão lá, não com conteúdo tão sexual, né, a plataforma também tem esse discurso, não, é uma plataforma de produção de conteúdo independente, mas a gente sabe, né, que o que dá dinheiro, né, o que move o mundo é o sexo, sabemos disso. Então, são grandes empresas, né, são empresas de fora, mas também existem opções brasileiras, né, a esse trabalho. Mas especificamente pensando no caso brasileiro, né, para a gente pensar na questão da regulação, é um mercado desregulado. Então, uma coisa é a gente propor uma discussão sobre regulação de plataformas de trabalhos que são historicamente estabilizados, né, regulados, com política pública. Outra coisa é a gente pensar em empresas, né, que estão monopolizando um mercado, que nem está sendo considerado como um mercado, e que eles podem, né, nadar de braçada, né? Inclusive, eu vou dar um spoiler, né? Que eu estou trabalhando agora num novo projeto. E eu estou exatamente pensando, né, no que eu estou chamando dessa zona cinza, né, essa zona cinzenta. Que é um lugar que ele não está institucionalizado, mas ele está sendo manipulado por empresas, enfim, por iniciativas privadas. E fica esse limbo, né? O que a gente pode fazer, né, com a manipulação do mercado, um mercado que não é considerado formalmente, e com pessoas, né, com trabalhadores e trabalhadoras que também não são considerados trabalhadores ou trabalhadoras. Olha, você tem estudado pessoas que estão nessa área cinza, que não são ilegais, porém não são legalizados. E isso traz uma série de problemas sociais para eles. Mas tem gente que ganha dinheiro com isso, né? Muito dinheiro sobre os outros. Muito dinheiro. Nós temos que compreender que o mundo, às vezes, é maldoso aí. Mas como é que é isso de estudar estas questões? Quero dizer, da onde veio essa ideia, vontade, desejo? Assim, como é que você construiu esse objeto de estudo, esse objeto de pesquisa? Então, durante a iniciação científica e o mestrado, eu estudei temas completamente diferentes, né? Eu estudei modificação corporal extrema. Olha! E no final da pesquisa do mestrado, né? Quando eu já estava escrevendo a dissertação e tal, eu conheci umas garotas, né, do meio da modificação, que elas faziam transmissão online. E daí, assim, eu já vinha estudando com o Jorge desde 2012... Os temas do grupo de pesquisa estavam muito nisso, né? E eu peguei um gancho e eu falei, eu vou entrar nisso, assim. Eu vou abraçar esse vespeiro, porque eu sei que discutir trabalho sexual, sexualidade, principalmente mulheres envolvidas nesse mercado, é um tema polêmico. E, ao mesmo tempo, parece que todo mundo que faz um estudo, que quer fazer uma pesquisa nova, precisa fazer alguma coisa que não se falou, não se fez. E você está contando, então, que você foi abarcando ideias que as pessoas não querem estudar.
Sim. Ou tem dificuldade de estudar, né, Jorge? Porque não é uma coisa... Estudar sobre questões da sexualidade não é uma coisa simples para todo mundo. E o professor Jorge, ele é muito bravo, assim, para... É nada. Pois é, gente. O Jorge é um daqueles professores que auxilia muito as pessoas. Eu acho que essa é uma das questões pelas quais nós estamos aqui. E sim, quero lembrar vocês, olha, a Cristiane também veio de longe para estar aqui com a gente, para estar discutindo essas questões, para levar a você que está ouvindo uma compreensão de que existem partes do nosso mundo que precisam ser discutidas. Sim. Jorge, chamou a atenção sua, assim, ela querer discutir essas questões, porque, veja, as questões do que se chamava de uma prostituição antes, era como se fosse assim, tipo, isso aí existe, deixa aí. Como é que foi para você, essa percepção dela de trazer uma ideia a partir de corpos modificados? Opa! Não, isso foi extremamente interessante, né? Que a Cristiane trouxe, né? Porque é isso, na pesquisa de mestrado, né? Sobre modificação corporal extrema, né? Chamada também, conhecida como Body Modification, Extreme Body Modification, né? Assim, o pessoal que faz bifurcação de língua, né? Assim, implantes subcutâneos, pintar o branco do olho, né? Chamado eyeball e tal. É bom ele estar explicando, porque às vezes a gente passa... Isso, ótimo. E nesse... isso que foi extremamente interessante. Aí a Cris percebeu, né? Conheceu no campo como existe esse trabalho sexual dentro desse campo também, né? Ou seja, algumas pessoas, né, estavam aproveitando esse seu corpo modificado, né, assim, dentro desse mercado sexual. E que isso tem um público para isso, né? O que é maravilhoso, né? Assim, para a gente mostrar como o desejo, o prazer por corpos não comuns, não normativos, ele existe, está aí, e muitas vezes ele é extremamente estigmatizado. E às vezes as pessoas não sabem nem onde né? Como encontrar pessoas para se relacionar. Sim. E isso é uma coisa que a internet ajuda, né? Porque ela pulveriza, ela propõe muitos nichos. E o que foi interessante para mim foi pensar, tipo, cara, são corpos que são lidos pela sociedade como corpos abjetos, né? Corpos monstruosos, enfim. E são pessoas que estão exercendo trabalhos e oferecendo serviços que envolvem o desejo, né? A vontade. Quer dizer, o trabalhador sexual envolve o desejo do outro. E o dele também, né? Porque daí foi um pulo do gato que também veio na pesquisa, né? Quando eu comecei... A gente construiu o projeto, né, Jorge? Quando eu entrei no programa lá de pós, pensando especificamente sobre esses corpos. Mas daí, né, fui fazendo disciplinas, conversando com outras pessoas. E para mim, essa questão do trabalho sexual e da desregulamentação e também de muitas mulheres envolvidas nesse mercado foi o que me chamou mais atenção. Então, a gente expandiu um pouco a perspectiva. Por quê? Basicamente, né, o argumento principal, né, desses movimentos, enfim, desses ativistas e ativistas que são contra, né, o trabalho sexual, contra a pornografia, é de que as mulheres não têm agência nenhuma nesse mercado. Né? Elas são manipuláveis, elas estão lá pelo desejo do outro, em satisfazer o outro. Então, essa foi um ponto também que eu discuti na tese, né? Recomendo, para quem quiser ler, está disponível no repositório da UFSCar. É só digitar o meu nome lá. E logo sai em livro, fiquei sabendo. Enfim. E assim, conversando com essas meninas, né, tal, a respeito disso, né, a gente tinha uma conversa que tinha um momento lá que a gente conversava um pouco sobre benefícios do trabalho, dificuldades do trabalho. E o interessante é que as dificuldades, geralmente, elas estavam relacionadas a estigma social. Então, assim, é um trabalho que pode te afastar da família, pode diminuir o seu círculo de amizades, né? Enfim, a sociedade vê com muito estigma esse tipo de trabalho, apesar de consumir demais esse tipo de serviço. Historicamente, o estigma, ele é escrito. Ele é escrito, ele é reforçado, né, pelas instituições e por ficar nesse limbo, né? A gente não olha para isso, então estamos reforçando o estigma, não vamos mexer nessa coisa. E com relação aos benefícios, né, vinha muito essa questão de, conheci o meu próprio corpo,
desenvolvi melhor uma subjetividade com relação a mim mesma. E tinha uma coisa muito interessante também de grande parte das pessoas que já se consideravam exibicionistas. Então, assim, o que elas me falavam? Cris, juntei o útil ao agradável. Ou seja, é diferente do que acontecia, então, há 15, 20 ou 30 anos, porque você está contando uma novidade, uma variação, onde essas pessoas oferecem um serviço sexual, mas está de acordo com necessidades que elas também percebem em si e... Exatamente. E, assim, isso dá mais poder para essas pessoas, porque elas não estão sob as... Então, de certa forma, sim, né? Esse é um termo também que eu desenvolvi muito na tese, né? Uma coisa que a gente aprendeu com o Jorge, né? Desde pequenininhos, é que as coisas não são simplesmente duais, né? Ou é bom ou é ruim, né? É uma explicação muito fácil, né? É muito fácil das pessoas acatarem esse tipo de explicação, mas cientificamente, sociologicamente, as coisas são mais complicadas do que isso, né? Temos variações. Então, um termo que eu também desenvolvi bastante na tese, né, a respeito desse trabalho, é a questão da ambiguidade. Ambiguidade. Sim. Por um lado, né, a gente tem um maior controle do trabalho pelas meninas, porque elas podem, de certa forma, selecionar quem elas estão atendendo, né? Elas podem delimitar no perfil dela ali na internet o tipo de serviço que vai ser oferecido, o que faz, o que não faz, né? A pandemia, ela fez com que muitas dessas garotas, né, migrassem para o digital. E, por outro lado, o que aconteceu na pesquisa também, era que, no começo, eu conversei com algumas garotas, elas me falavam, jamais faria serviço presencial. Jamais. A internet me dá segurança, eu tenho uma mediação, qualquer limite que for transposto, eu bloqueio a pessoa, eu fecho o chat e acabou. Né? Não acabou, eu bloqueei aquele usuário. Tem poder e defesa. Ótimo. Sim. Mas, por outro lado, a gente tem também a monopolização desse mercado, né? Porque, novamente, né? Como é um mercado desregulado, são as empresas que vão ditar as regras do jogo, né? Então, elas têm que lidar com aquilo, manipular aquilo, né? E voltando um pouquinho para esse gancho das pessoas que jamais atenderiam presencialmente, quando eu já estava mais para o final, assim, da pesquisa e tal, eu já comecei a ver que algumas garotas lá, né, que, enfim, né, eu fiz etnografia digital, então eu seguia o perfil dessas pessoas, eu via todo esse trânsito que elas estavam fazendo online, né? Sempre com consentimento, é importante, sempre, para quem lógico, não é do meio acadêmico, né? Não era stalkear, eu não perseguir. estava stalkeando a pessoa era consentida, a pessoa sabia, né? Ela acompanhava. Isso, e até, sei lá, postava alguma coisa, eu ia lá, conversava, a gente trocava uma ideia, enfim. Mas no final eu vi que alguma dessas garotas estavam oferecendo serviços presenciais. E daí eu voltei para conversar com elas, né? E uma coisa interessante é a questão da intimidade, né? Porque elas me trazem isso. Alguns clientes estão comigo desde o começo. Então, assim, eu já tenho uma confiança naquela pessoa, eu já tenho uma relação desenvolvida com aquela pessoa. Então, para eu migrar para um encontro presencial, eu me sinto mais segura. Que interessante. Mesmo no digital, essas pessoas também buscam, ou pelo menos encontram a possibilidade da intimidade com o presencial. Sim. Que é uma outra discussão também que a gente faz nas ciências sociais, não é o online e o offline também não é uma coisa dual. Não. Né? Ela tem contingências, uma coisa tá ligada. A gente fala sobre contínuo, né? Então, essas coisas estão embaraçadas e não é tão simples, né? Bom, você já trouxe todo o inicial dessa discussão aí para deixar as pessoas que estão ouvindo também ficarem, puxa, o que mais que a gente precisa aprender com a variação? A gente tem tecnologias novas que vão mudando os nossos comportamentos e é uma mudança de ambos os lados, não é uma mudança de um lado só. Olha, eu quero agradecer vocês dois, ao Jorge por ter trazido você, nos agraciado com a sua participação, a você que se dispôs a estar aqui, conversar e discutir essas coisas, e agradecer a todo mundo que está ouvindo, porque nós queremos aumentar essa discussão com mais pessoas. Eu peço vocês a dizer um tchau aí, se despedir da nossa audiência e agradecendo a vocês dois do fundo do coração. Imagina, Oswaldo, obrigada a você. Obrigada, galera, pela audiência também. Convido a todos e todas, né, a dar uma procurada no repositório da UFSCar, na minha tese. Como chama? Chama
Ai, Jesus Cristo. Procura pelo nome dela. É mais fácil, gente. Repositório da UFSCar, Os títulos Cristiane são Vilma de Mello. Os títulos são muito longos. Desejo, trabalhos e agenciamentos. A desplataformização do trabalho sexual no contexto brasileiro. Viu como é longo o nome? Obrigado a todo mundo. Foi um grande prazer. Obrigado, Oswaldo. Obrigado, Cris. Todo mundo que está assistindo. Domingos, 8h30 da noite, pela Rádio Vibe Mundial, pelo Instagram, Café com Sexologia, e também pelo YouTube, tanto da Vibe Mundial quanto do Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade. Até mais, gente. Vejo vocês no domingo.